Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 3, e falando sobre o milênio, eu estou comparando algumas visões de Isaías com o texto do Apocalipse, porque o Apocalipse nós estamos vendo que ele fala pouco sobre o milênio, é um trecho pequeno mesmo, ok? Basicamente esse versículo 3 aqui, até o versículo 7 mais ou menos, mas sobre o milênio então fala pouco. E nós encontramos por outro lado Isaías, que teve muitas visões sobre o milênio, ok? E nessas visões então Deus lhe mostrou como seria o reino do Messias. E sempre lembrando, nós acreditamos que o reino do Messias, essa profecia continua de pé. A Igreja Católica e as igrejas protestantes dizem que não, que essa profecia ela não vai se cumprir mais porque Israel está rejeitado em definitivo. E nós dizemos que não, que Israel, nesse momento, ele foi cortado, mas um dia ele será novamente enxertado, ok? E é sobre esse ponto que fala esse capítulo 20, versículo 3. Fica com a sua Bíblia aberta aí, eu vou ler de novo o versículo 3. Eu vou ler os 3 versículos para nós lembrarmos o que nós estudamos até agora. O versículo 1 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ou seja, estudamos esse primeiro versículo em que João ele vê um anjo com uma cadeia. No versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Pois bem, então, nesses versículos, aqui já foi caracterizado como será o milênio. O milênio, nós vimos que ele será um período em que os homens estarão nesses corpos limitados, mas eles não terão a tentação do demônio. Ok? E o versículo 3, que é o que nós estamos estudando, diz: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, falando sobre esse reino de 1000 anos, em que ele está preso, eu aproveito para mostrar uma visão de Isaías, em que ele vê Jesus como o grande mestre do milênio, ou seja, o próprio Jesus, ou o próprio Yahvé, como diz a profecia, vai aparecer para ensinar as nações. É claro que nós estamos tratando aqui de uma questão que nós sabemos, Jesus Cristo está, e claro, estará em um corpo incorruptível, invisível, corpo igual àquele corpo que ele estava depois que ele ressuscitou. Com esse corpo, ele se tornou visível, apareceu para os homens, falou aos homens. Então, durante o milênio, nós acreditamos que Jesus agirá parecido com o que ele agiu depois da sua ressurreição. Por que isso é importante? Porque se você for conversar com algum protestante que não acredita que Jesus reinará aqui na Terra, ok? Ele vai colocar dificuldades para você exatamente nesse ponto, ok? Dizendo que não faz sentido um homem com corpo incorruptível conviver com pessoas com corpo corruptível. Ou seja, entendam, eles falam o seguinte: se a igreja já estará arrebatada em corpos incorruptíveis, não faz sentido a igreja e Jesus também conviver com as nações, com Israel e as outras nações em um reino aqui na terra. Eu falei assim, esse não faz sentido, eles inventaram. Porque, na verdade, faz sentido, já que Jesus, estando em um corpo incorruptível e eterno, depois que ele ressuscitou, Jesus apareceu para os apóstolos, conversou com eles, falou com eles, conviveu com eles. Então não existe nenhum empecilho, nenhuma limitação que justifique eles dizerem que não faz sentido Jesus e a igreja estarem convivendo com as nações. Jesus conviveu com os homens comuns, mesmo quando ele já tinha ressuscitado, ok? Bom, mas vamos então ver essa visão de Isaías, que aparece no capítulo 32 do seu livro. Lembrando que Isaías,
ele é chamado assim de um profeta messiânico. Ele foi o homem que mais viu, mais teve visões, né? Como os israelitas gostavam de dizer, mais teve visões sobre o reino futuro do Messias. E uma das visões que ele teve é o capítulo 32. Então, no comentário eu coloquei aí, Isaías vê o Messias ensinando o milênio. No capítulo 32 do seu livro, o profeta vê o Messias como o grande mestre do milênio. Veja, então, capítulo 32, versículos 1 e 2. Isaías 32, versículos 1 e 2. Reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra as tempestades, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Bom, relendo agora, explicando para vocês. Reinará um rei com justiça. Todos concordam. Isaías está vendo o Messias reinando. Ele está tendo uma visão do futuro reino do Messias. O Messias reinando com justiça. E prossegue dizendo, e dominarão os príncipes, segundo o juízo. O que são príncipes? Príncipes, esse termo, que é tanto em hebraico quanto em grego, ele vai significar o principal, ou os principais. Né? Um rei, ele tem nos seus filhos os príncipes, os principais a assumir o trono, no caso da morte do rei. Então tem os príncipes. Quem seriam os príncipes nesse caso? Bom, se está tratando do reino do Messias, nós podemos dizer que Israel já pode ser apresentado como um príncipe. A igreja, com certeza, porque a igreja já está em corpos incorruptíveis. Então, a igreja ela pode ser classificada aqui como esses príncipes que dominarão segundo o juízo. Ou seja, eles vão liderar as nações, mas fazendo isso de forma justa e não para a opressão. Nós sabemos que o exemplo das nações é sempre dominar para oprimir, para tirar riqueza. Mas o domínio de Deus, o domínio de Jesus Cristo sobre as nações se justifica, primeiro porque todas as nações vieram em guerra contra Israel, na batalha do Armagedon. Lembre-se que essa visão ela está tratando do reino do Messias, ou seja, o milênio. Então essas nações elas perderam a batalha do Armagedon. Então agora elas são dominadas. Só que Isaías vê esse rei e esses príncipes que dominam sobre as nações, eles fazem isso de forma justa, não para oprimir, mas certamente até abençoando essas nações. E o prossegue no versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ou seja, ele diz o que o Messias vai fazer, e não está restrito a Israel, é o que o Messias vai fazer pelas nações. O Messias, né, o rei que reina com justiça, e os seus príncipes, não, eles vão governar de forma justa, e ele aqui dá 4 descrições. Né? Primeiro, será aquele varão como esconderijo contra o vento, o vento normalmente simbolizando coisas ruins contra as nações, né? Segundo, como esconderijo contra a tempestade, também falando de dificuldades, e depois falando de recurso, como ribeiros de água em lugares secos. Olha, então esse varão, esse Messias, esse rei de justiça, ele está abençoando as nações, ok? Porque o que o próprio Isaías vê também em outros momentos que ele está dizendo aqui, é que os rios que secaram durante o milênio, esses rios voltam a correr água nesse rio. Em quarto lugar, esse varão, esse Messias, será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Okay? Isaías vê o Messias ensinando e diz que os olhos dos homens não olham em outra direção,
e os seus ouvidos lhe rendem atenção especial. Continuando, Isaías 32, no versículo 3, depois dele ver esse rei justo e os príncipes, aí no versículo 3 diz: e os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Bom, o que ele quer dizer com esses olhos dos que veem não olharão para trás? Mas são as pessoas que às vezes estão assistindo uma palestra, né? Elas podem se distrair, olhar para trás para resolver alguma coisa. Mas se essa palestra, a pessoa que estiver apresentando, for um tema de um interesse muito grande para aquela pessoa, né, e principalmente o tema é muito bem apresentado, as pessoas ficam numa atenção muito grande, ok? Ou seja, elas não olham para trás. Então, quando o Messias estiver ensinando, as pessoas não olharão para trás, todos estarão atentos ao que o Messias estiver falando. E os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, né? Ou seja, vão se ocupar só com aquela mensagem. Eu comento abaixo: ouvir a palavra de Deus hoje é agradável à alma, faz bem ao espírito do homem, ainda que anunciada por pregadores de inteligência limitada e unção limitada. Mas durante o milênio a humanidade receberá o ensino diretamente de Jesus. Então veja, quando Jesus Cristo estava na terra, o apóstolo Paulo disse que foi do agrado do Pai que habitasse nele toda a plenitude do Espírito, né? Então Jesus Cristo, ele tinha, claro, uma unção diferente, as pessoas diziam, ele fala com autoridade sobre esse tema, ok? Então Jesus ensinando, claro, vai ser diferente de um homem que hoje, por mais que se dedique, seja um bom professor, né, que seja um bom pregador, que possa comparar a unção de Jesus. Você não poderá comparar nem com a unção que a igreja estará, porque, como eu já tenho falado em outros pontos, a igreja, durante esse período, durante o milênio, a igreja estará em corpos incorruptíveis, corpos eternos. Esses corpos todos concordam que eles têm uma capacidade maior de entendimento do que esse corpo que nós estamos hoje. Então nós já estaremos numa situação especial para nós ensinarmos a verdade aos homens, ok? Mais elevada do que Israel, porque Israel, além de estar num corpo corruptível, Israel será um novo convertido na fé, né? Aceitou Jesus agora, no fim da grande tribulação, vamos dizer, considerando que nós estamos aqui início do milênio, Satanás está sendo preso, ok? Satanás está sendo preso. Então, Israel se converteu agora. Os seus rabinos são novos convertidos. Vão ter que sentar na classe de novos convertidos na escola dominical que nós vamos organizar no milênio. Pois bem, o comentário prossegue. O profeta Isaías vê também a capacidade de raciocínio do homem ser elevada. Ele entenderá muitos assuntos que hoje não entendemos, seja no campo científico, seja no campo religioso. É o versículo seguinte, veja: e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Bom, Isaías está falando que o homem ele será abençoado de uma maneira que o homem que hoje ele é imprudente, ou seja, ele não pensa antes de fazer as coisas, a pessoa imprudente, ele, na verdade, ele vai se tornar um sábio. Então, os homens serão abençoados. Nós veremos que a Bíblia diz que o homem vai viver como vivia antes do dilúvio. O homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem. Ou seja, o homem será abençoado também na sua capacidade de entendimento, além da sua saúde, ele vai ser abençoado também na sua capacidade de entendimento. Então, você tem pessoas que entenderão melhor a verdade, e observe que eu falei aqui, seja no campo científico ou no campo religioso. Irmãos, nós estamos vivendo um período da história que são tantas coisas assim que nós podemos dizer como proféticas,
Porque, por exemplo, Daniel falou que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Nós estamos vivendo um período de multiplicação da ciência, olha, que nem se compara com o avanço científico que a ciência, segundo a história, começou há cerca de 5.300 anos com os sumérios, tá ok? Se você considerar lá de 5.000 anos atrás, considerar até 4.000, considerar por 4.000 anos, ou seja, há 1.000 anos atrás, o avanço que nós tivemos nas 2, 3 últimas décadas é muito grande, avanço em todas as áreas, até essa capacidade do homem de fazer essa vacina rapidamente, conseguir estudar e até alterar alguns pontos do DNA de um vírus. Isso é uma evolução muito grande. Então, nós estamos vivendo esse período. E esse campo científico avançando, ele também está trazendo questões para o mundo, ok? Que ele está testemunhando a favor de Deus, tá bom? Hoje eu vejo biólogos que eles apresentam o funcionamento de uma célula e ele diz para os ateus, olha, não tem o que vocês falarem, uma célula, ela é tão complexa que ela não pode ser resultado da evolução. E os cientistas, assim, você vê que os argumentos deles não colam. Bom, durante o milênio, provavelmente o que acontecerá? A ciência avançará ainda mais, ok? E a própria ciência comprovará, olha, esse mundo ordenado do jeito que é, ele não pode ser obra de processos aleatórios, ele não pode ser obra do acaso. E isso, mesmo eu tirando a minha fé, pensando só pela razão, eu já digo, isso já está provado. Desde o funcionamento de uma célula, não pode ser obra do acaso, e a evolução não explica a origem de uma célula. Então, por isso que eu coloquei ali até no campo científico. Então, em todas as áreas, esse período, o mundo será abençoado. Nós veremos mais à frente, até as árvores, é dito que será abençoado, os animais também. É nesse período que o leão vai deitar com o cordeiro, ou seja, os animais não se atacarão mais. Isso acontecia antes do dilúvio. A Bíblia diz que os animais e o homem só começaram a comer carne depois do dilúvio. Então, antes do dilúvio, não havia ataque de animais. Durante o milênio, nós veremos. Esse período também vai acontecer isso. Aqui, o exemplo que o profeta Isaías está dizendo, né, de um avanço no raciocínio lógico do homem. Eu usei isso exatamente para mostrar, porque no versículo anterior está claro. Nós estaremos ensinando lá. Israel também estará ensinando. Só que nós estaremos ensinando estando num corpo incorruptível, enquanto Israel estará num corpo corruptível. Mas a capacidade de Israel também será elevada. Será maior do que a nossa hoje. Tanto a capacidade de Israel quanto a capacidade das outras nações, capacidade intelectual, é o que o texto está dizendo. Que o imprudente, aquele que não pensa, ele vai entender a sabedoria, ele vai se tornar um sábio. Então todas as nações melhoram, Israel melhora, só que a igreja está num corpo incorruptível. Então a igreja, claro, está ainda acima de Israel. Só no final do milênio que Israel receberá esse corpo incorruptível. Bom, o comentário prossegue. Nos dias atuais, vemos uma inversão de valores. O homem bom é visto como um homem bobo, por fazer o bem e não se dar bem, entre aspas, né, sobre o seu semelhante. Aquele negócio de levar vantagem, né? Já o homem mau é visto como um homem esperto e vitorioso, por conseguir o que almeja, ainda que prejudique a outros. No mundo funciona, irmãos, realmente aquela regra, né, dos fins justificam os meios. Existe até programa de televisão, né, um era, acho que, feito exatamente pelo Donald Trump, em que as pessoas elas eram instruídas ali a alcançar o seu cargo, passando por cima dos outros. O mercado é assim, o mercado é assim, a vida dos homens é assim. O comentário prossegue.
Do versículo 5 até o versículo 14, desse capítulo 32 que nós estamos lendo, né? Ok? Do versículo 5 até o versículo 14, Deus revela a situação da nação entre os dias de desvio da palavra de Deus, que eram os dias de Isaías, cerca de 700 a.C., até o dia que eles se encontrarão com o Messias. Nesse período, o povo de Israel é descrito como aquele que fala loucamente e pratica a iniquidade, ou seja, pratica a quebra da lei. Iniquidade é quebrar a lei. Então o profeta vê o Espírito lá do alto ser derramado sobre o povo, em uma clara alusão ao fim da grande tribulação. Logo após o Espírito lá do alto ser derramado, ocorre uma transformação da criação. Veja, capítulo 32, agora o versículo 15. Tá bom? Como eu disse, li ali com vocês, do versículo 5 ao 14, descreveu Israel ser desviado, vivendo loucamente, falando loucamente e praticando a iniquidade. Ok? Então agora chega no versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então você veja, quando o Espírito Santo for derramado sobre Israel, ele fala, não é só o homem que é abençoado, não. Ele diz, o deserto se tornará em campo fértil. Então, olha, hoje nós estamos vivendo um problema de alimentação no mundo. A China, as notícias que correm, e notícias oficiais, é que eles estão comprando alimentos e armazenando para 2 anos à frente, porque, pense, a população chinesa é 7 vezes a população brasileira. 1.400 bilhões de pessoas para alimentar. Se essas pessoas começarem a passar fome, aí nem as metralhadoras comunistas vai segurar essas pessoas, tá ok? Então, durante o milênio, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma recuperação do solo. Então, por toda a profecia de Isaías, todas as visões de Isaías estão dizendo isso. E o apóstolo Paulo vai confirmar no Novo Testamento, tá ok? Então, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Sempre lembrando, essa é a interpretação dispensacionalista, que a igreja evangélica normalmente segue, diferente da interpretação amilenista dos católicos e protestantes. Eles não acreditam que Jesus reinará aqui na terra sobre Israel, né? Pois bem, o comentário prossegue. Será um período dominado pela justiça. O próprio Isaías, nesse capítulo, versículos 16 e 17, ele está tendo uma visão do milênio, ele está descrevendo o milênio. E ele diz, né? E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Então, se houver justiça, né, quer dizer, esse rei que governa sobre os russos, governa sobre os ucranianos, sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil, esse rei que governa sobre todo mundo, ele é um rei justo e abençoa essas nações. Então, por exemplo, o Nordeste brasileiro, né, que não chega a ser um deserto, mas tem algumas partes que estão como um deserto, mas o Nordeste brasileiro será recuperado. Aquelas regiões da Arábia de grande dificuldade será recuperado, ou seja, o solo será bom. Observe que o solo brasileiro, ele não é todo ele um solo bom. Eu estava lá no Amazonas, a trabalho, lá em Manaus, e eu me lembro de certa vez, no horário do almoço, nós saímos e estávamos vendo alguns mercados, e eu vi que os legumes lá, tomate, alface, algumas outras folhas, todas as folhas eram muito caras. Aí eu perguntei por que. Ele falou assim, Levi, olha, aqui o solo de Manaus, o solo aqui da região do Amazonas, é um solo muito fraco. Então, todas essas folhas vêm tudo de fora.
Aqui nós, uma alface dessa aí, tudo vem de fora, então tudo é muito caro. Então as pessoas pensam que a Amazônia tem muita água, porém o solo lá eles dizem que é muito fraco. Por quê? Porque por muitos séculos a Amazônia tinha uma floresta tão forte, tão fechada, que a água da chuva não chega no solo diretamente, chega através de gotas das árvores, porque cai nas árvores e vai formando gotas, e aquilo vai tornando o solo arenoso. E para completar, a luz do sol não chega também no solo, porque a cúpula das árvores é muito fechada, a luz não passa. Então é um solo muito difícil de você cultivar, ok? Teria que fazer um trabalho de recuperação desse solo. Bom, durante o milênio, então, o que está sendo descrito é um milagre sobre a terra, né? Vai diminuir o pecado e a terra será abençoada também. E aqui falando de paz, né? Todos em repouso e segurança para sempre. O sentimento de superioridade e o desejo de dominar outros povos será muito reduzido com a prisão do dragão. Mas, infelizmente, os erros continuarão acompanhando a humanidade. Então, os irmãos, vejam, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu disse, esse sentimento de superioridade e o desejo de dominar, ele será reduzido. Eu não disse que ele vai desaparecer. Por que eu só digo que ele será reduzido? Porque o que está profetizado é que Jesus vai estar regendo essas nações com vara de ferro. E tudo indica que existirão os descontentes, mesmo tendo um reino justo, mesmo Jesus sendo justo com as nações. Tanto terão descontentes que nós veremos no final do milênio, Satanás é solto e propõe uma rebelião e eles aceitam, ok? Então, com a prisão do dragão será reduzida, mas infelizmente não vai desaparecer porque o pecado continua habitando no homem. Durante o milênio, os homens estão vivendo aqui na Terra nesse corpo. O comentário prossegue. Durante o milênio, os homens habitarão em paz. Não veremos a Rússia invadindo a Ucrânia, nem Hitler perseguindo os judeus. Então veja a descrição de segurança que Isaías vê nesse período, no versículo 18 ao versículo 20. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dás liberdade ao pé do boi e do jumento. Ou seja, eles estão vivendo agora num período de segurança e eles tratam com respeito até os animais, ok? Tratam com respeito o ser humano e vão continuar acontecendo catástrofes naturais, porque o homem vai estar vivendo aqui nesse ciclo que hoje é comprovado pela ciência que de tempo em tempo você tem secas em determinadas partes do mundo. De tempo em tempo você tem um inverno mais rigoroso na Europa. Tudo isso faz parte dos movimentos da Terra em torno do Sol, da Lua em torno da Terra, são questões naturais. Durante o milênio, então, essas catástrofes naturais poderão acontecer, ok? Só que o impacto para a humanidade será menor. Então, as visões que Isaías tem descrevem um reino onde o homem vai prosperar, ou seja, vai diminuir a pobreza. Então, hoje, infelizmente, tem muitas pessoas morando em um morro, em um local que é perigoso, tem uma pedra para rolar, mas a pessoa não tem outro lugar para ir. Situação de Petrópolis, lá, né, aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus diminuiu isso. Mas as pessoas não vão precisar morar em lugar de risco, ok? Esses males vão se acabar.